Alô, meu povo de São Paulo! Povo de São Paulo tem sede de justiça. O Estado de São Paulo pede socorro em detrimento dessa administração que se perpetuou há mais de 20 anos no Estado. Infelizmente, deteriorando tudo, todos os serviços públicos. E falam que eu persigo o PSDB. Não é questão de perseguição. Então eu persigo também o PT, o PMDB, porque eu vivo criticando a todos esses partidos. Mas agora, nessa postagem, eu quero fazer um desmembramento. Eu quero falar só de PSDB e do Estado de São Paulo. Então, eu vou começar lá de trás, que é para não pairar dúvidas no ar. Então vamos lá. Em 1995, quando o PSDB e Geraldo Alckmin assumiram o governo do Estado de São Paulo, a participação paulista no PIB nacional, Produto Interno Bruto, era de 37%, segundo a Fundação SEAD. Em 2004, essa participação caiu para 32,6%, demonstrando, portanto, que graças a Alckmin, o Estado de São Paulo perdeu 12% de toda a riqueza nacional. Isto significa menos crescimento econômico, menos geração de renda, menos salários, menos empregos e menos a população paulista. Então, percebam, já assumiu fazendo coisa errada, administrando de forma incompetente, né? Mostrando toda a sua incapacidade já desde o início. Ah, mas era inexperiente, né? O professor Mário Covas não ensinou corretamente. Não sei, de repente pode ser. Em virtude desta queda de desempenho da economia de São Paulo e a inexistência de políticas públicas de geração de trabalho e renda, a taxa de desemprego chegou a 17,5% ao longo do desgoverno tucano de Alckmin, né? O desemprego cresceu em 33,6%, segundo o IBGE. A taxa de desemprego em São Paulo é ainda maior que a taxa média nacional, que é 10,9%. Vale ressaltar que durante 8 anos tivemos a dobradinha nefasta entre PSDB no Estado de São Paulo e o governo federal para produzir tais taxas, né? Se não bastasse isso, para agravar ainda mais a taxa de desemprego, Alckmin reduziu em 9 milhões o orçamento da frente de trabalho. Então ele sempre reduz, ele sempre diminui, ele não prioriza o trabalhador, em hipótese nenhuma. Então vejam como a forma incompetente de governar, né, sem se preocupar com as pessoas, como eles dizem nas propagandas eleitorais deles, né, fazem com que o povo paulistano só tenha prejuízo. O governador Alckmin, à época presidente do PED, foi o condutor de todo o processo de privatização, arrecadando entre 95 e 2000, em valores correntes, 32,9 bilhões de reais. Destes, cerca de 72%, 23,9 bilhões, obtidos pela venda do setor energético de São Paulo, né? Então vejam a fortuna que arrecadaram, né? E ainda deram de graça. Contudo, apesar desta enorme soma arrecadada, o balanço geral do Estado mostra que a dívida consolidada do Estado cresceu de 34 bilhões em 94 para 138 bilhões em 2004. Quer dizer, em 10 anos, né, olha o aumento que teve, de 34 para 138 bilhões de dívida. Um crescimento real de 35,5%, utilizando-se do indexador IGP-DI. Portanto, Alckmin vendeu 2/3 das empresas estatais do Estado e, mesmo assim,
A dívida consolidada cresceu ao longo do seu mandato. O absurdo. Geraldo ainda mente ao dizer que houve saneamento das finanças e se auto-intitula um grande gerente. Então vejam, gente, todas as campanhas eleitorais, ele vem se auto-intitulando um grande gerente, né? Se auto-intitulando um grande governador, que está saneando, né, sempre a dívida pública, etc e tal. Só que, na verdade, desde o seu começo, né, ele só acabou aumentando a dívida, ele só acabou diminuindo os investimentos, principalmente nas necessidades, nas carências do povo paulistano, que é saúde, né, educação, segurança pública, social, etc. No exercício financeiro de 2003, o Estado de São Paulo, do governo do PSDB, de Geraldo Alckmin, atingiu um déficit em suas contas de mais de 572 milhões de reais. Vejam o absurdo. Tudo isso é encoberto. Tudo isso eles encobrem, né? É óbvio, o bandido nunca vai confessar o crime, dificilmente, são raras as oportunidades, né? E os governantes e legisladores jamais vão confessar as irregularidades, os pontos negativos das suas administrações, né? Com o desgoverno tucano, São Paulo perdeu 5 bilhões na venda do Banespa. Isso aí a gente sabe. São Paulo perdeu, o estado de São Paulo perdeu, mas alguém ganhou. Pode ter certeza disso. Considerando o valor pago pelo Santander e o montante total da dívida do Banespa com a União, e que foi paga às pressas por Alckmin, para que o Santander comprasse um banco sem dívida. Houve um prejuízo de mais de 5 bilhões que deveriam ser investidos nas áreas sociais, mas que Geraldo preferiu doar a uma empresa multinacional espanhola. É a verdade, que se diga a verdade, né? Então, o descontrole das finanças públicas paulistas reflete a gerência desastrosa de Alckmin, que aplica uma lei orçamentária irreal. De 98 a 2004, o orçamento estadual apresentou uma estimativa falsa de excesso de arrecadação, na magnitude de 20 bilhões, que são vinculados a rúbricas, sobretudo, publicitárias, e, portanto, financiando campanha eleitoral às custas do contribuinte paulista, enquanto Alckmin veta o orçamento maior para a educação. Então, a educação não merece um orçamento melhor, por isso que há um desrespeito, um descaso para com o serviço público, né, principalmente a educação e a segurança pública, os policiais, né, em geral, né, principalmente, mas em todos os segmentos o descaso e o desrespeito é muito grande. E no caso aqui, ele não investiu na educação, ele preferiu dar um segmento diferente para aquele recurso que já estava destinado, né? E, infelizmente, é assim que eles interagem. O PSDB, o governo do PSDB, ele interage desta forma. Geraldo não cobra devedores de São Paulo. De 1998 a 2004, houve queda na arrecadação junto aos devedores de tributos em cerca de 52%, representando uma perda de aproximadamente 1 bilhão que poderiam ser investidos na área social. Então vejam, eles sempre estão naquela negociata de bastidores, né? Sempre por trás, acertando os ponteiros, não cobram aqueles que realmente devem, e ai daquele cidadão trabalhador, né? Aquele cidadão humilde, que batalha o mês todo, que fica male com de 15% a 20% com a sobra dos seus salários, né? De 15% a 20% de tudo que ganhou é o que lhe resta, né? Então, ai dele se deixar de pagar um imposto. Ai dele. Então, ele vai ser cobrado duramente pelo Estado, né? Não tem barriga me dói não para o cidadão comum, para o cidadão trabalhador, para a cidadã trabalhadora, para a mãe de família, não tem barriga me dói não. Caem os investimentos do governo Alckmin, a participação percentual
dos investimentos nos gastos totais caiu em 2003, 2004, 3,75%, o que é bem inferior, por exemplo, a de 98, quando atingiu 5,39% do gasto total. É o Estado se afastando da sociedade, resultando em precarização do serviço público, que é o que está acontecendo. Por isso que eu digo que a coisa já vem muito longe, não é agora. As coisas acontecem de muito longe. E nós ainda tivemos a infelicidade de dar de fronte, de ser enganado, né, de ser ludibriado pelo PT. Aí o PT assume o governo federal, né, junto com o PMDB, nessa bandalheira toda sem precedentes, e ainda no estado de São Paulo, eu posso falar pelo estado de São Paulo, porque sou paulistano, fui policial militar 30 anos, funcionário público, então eu conheço bem aqui, eu não posso falar pelos outros estados, mas pelos outros estados nós temos nossos companheiros lá que vão saber decifrar bem, né, principalmente do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, eles vão saber decifrar bem o estado em que o estado se encontra, né? Em que os governantes estão conduzindo, né, o dinheiro público, né, infelizmente. Né? Geraldo Alckmin arrocha salários dos servidores públicos de São Paulo. Em 98, o gasto com ativos e inativos representava 42,51% das despesas totais do Estado. Em 2004, esses gastos caiu para 40,95%, resultado da política de arroxo salarial e redução das contratações via concurso público, porém com aumento dos cargos por nomeação do governador. Então vejam, o efetivo da Polícia Militar, hoje eu posso falar que eu sou reformado, o efetivo ele está bem reduzido, sabe? Enquanto nós temos em outros países, tá certo, países de primeiro mundo, mas tem que servir de parâmetro. Um policial para 200 cidadãos, né, ou 200 pessoas, aqui nós temos um policial para 10 mil. Um policial para 10 mil. No estado de São Paulo é isso. Então, o que era preciso? Concurso público, né? Porque eles só, pura e simplesmente, estão repondo aqueles que são reformados, aqueles que infelizmente são mortos, aqueles que se suicidam, aqueles policiais que foram embora, que pediram para ir embora e seguiram outros rumos profissionais. Eles só tapam um buraco, eles deixam o efetivo lá embaixo, o que suga do policial militar, né, na sua eficácia, no seu dia a dia, sendo escalado em feriados, sábado, domingo, feriados, não tendo lazer, não tendo nada, estresse lá em cima, adrenalina lá em cima, né? Infelizmente, e aí nós temos os caos, né, que acontecem por aí. Ainda aqui em São Paulo, a instituição tem a grande maioria, 70, 75, 80% de policiais masculino e feminino, sério, que carregam a instituição nas costas. Não tem nada de governo de Estado, não. Viu? Não tem nada de governo de Estado, não. Então vamos lá. Alckmin não tem projeto de desenvolvimento para as regiões do estado de São Paulo. Das 40 agências de desenvolvimento regional previstas pelo governo tucano em 2003, nenhuma foi criada. Ele promete nas campanhas e não cumpre. Gente, ele não cumpre. Basta ver como estão as coisas. Eu vou me tornar aqui repetitivo, mas em todos os segmentos de prestação de serviço público, o caos é generalizado. Vejam que não se investe em nada, não se investe em infraestrutura, né? Não se investe em absolutamente nada. Só se investe, né, naquilo que vai aparecer aos olhos dos eleitores. Por quê? Por causa das eleições. Ano que vem, eleição. Então, diante do caos e da falta de credibilidade dos políticos do âmbito nacional e estadual, vem ele com seu afilhado Dória, que não tem histórico nenhum, que é pura e simplesmente um empresário, que não viveu nada, não passou nenhum aperto, não sabe o que é a vida de um cidadão que levanta 4 horas da manhã e pega esses ônibus, esses trens lotados e vão trabalhar ganhando a miséria que ganham. Né? Ele não sabe nada disso, ok? Então,
Eu vou encerrar essa primeira parte, mas eu continuo logo em seguida, para que a postagem não fique tão longa, ok? Um abraço, um beijo no seu coração e até já. Já volto já.